Olá, irmãos do Jacal, muito obrigada, Marise, pelo convite. Vamos à nossa oração. Senhor, meu Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus bom e amado Mestre, guias amigos espirituais. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo. Que sejam de paz nossos pensamentos e sentimentos. Que estejamos, Senhor, sensíveis aos Teus ensinamentos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Irmão do Jacal, que bom estar com vocês de novo. O estudo de hoje é pensamento e energia. Estamos passando ainda, por alguns momentos complicados, difíceis, às vezes até de compreensão. E o nosso pensamento nesse momento é muito importante. Até porque o pensamento, ele é energia. E quando nós pensamos no bem, o bem flui. Não é mesmo? Então, pela ótica espírita, o pensar é emitir algo. É emitir ondas carregadas de informações. Por que ondas? Porque nós somos o quê? Formados por átomo. Tudo no universo é formado pelo átomo. Então nós temos energia. O nosso corpo, ele tem energia eletromagnética. E o nosso pensamento é muito poderoso. Quando nós pensamos, nós falamos. Para falar, nós pensamos alguma coisa para poder falar. Só que tem uma diferença. Talvez é falta de atenção e policiamento nosso. Por quê? Porque no falar, na linguagem oral, nós ocultamos, nós omitimos muitas coisas. Por que será que nós omitimos? Por que será que nós ocultamos? Porque nem tudo pode ser falado. Nem tudo pode ser emitido através da linguagem oral. Por quê? Nós temos que ter muito cuidado com a palavra. A palavra dita, ela pode magoar, ela pode trazer danos muito grandes. Então devemos ter cuidado com a palavra. E nós temos. Talvez não totalmente, mas nós temos bastante cuidado com a palavra. Imagine só na fila do banco. Está aborrecido porque a fila está enorme. Nós não falamos tudo que vem à cabeça, nós não emitimos através da palavra. Por quê? Porque socialmente não deve ser dito. Muitas coisas socialmente não devem ser ditas. Mas infelizmente nós pensamos. Nós não omitimos através do pensamento, nós omitimos através da palavra. Por quê? Porque através da palavra vai ter consequências, apesar de que pelo pensamento também terá consequências. Mas aí o que nós fazemos? Pensamos, mas não falamos. Porque sabe que não deve. O silêncio, na verdade, é ouro, Em muitos momentos da nossa vida, o silêncio ele é ouro. Mas, acima de tudo, o pensamento. Não silenciar. Porque nós temos a impressão, eu pelo menos tenho essa impressão, de que o pensamento ele tem vida própria. Você está fazendo alguma coisa, seus afazeres normais, no seu local de trabalho, e seu pensamento viaja. De repente você... Por que eu estou pensando isso? Uma coisa que prova, um exemplo que prova que o nosso pensamento ele tem muito poder, às vezes nós estamos em casa e pensamos em alguém que há muito tempo nós não vemos. Uma pessoa muito querida, um familiar, e há muito tempo que nós não vemos essa pessoa. E quando chega no outro dia, o telefone toca, a pessoa, ou até está no seu portão,
Aí você fica, que coincidência! Pensei em você ontem e hoje você aqui. Pensei em você ontem e hoje você me liga. Que coincidência! Só que nós sabemos que coincidência não existe. À medida em que pensou, nossos pensamentos são ondas eletromagnéticas, elas vão ao encontro daquele que talvez não estivesse pensando. E aí ele recebe aquela mensagem também. Há muito tempo que eu não vejo fulano. Então nós pensamos que o pensamento ele é fraco, que ele não tem todo esse poder, mas ele tem. O nosso pensamento, ele é poderoso. Ele alimenta e é alimentado. Através de quê? De uma coisa que nós chamamos de sintonia. A sintonia. Nós nos conectamos através do pensamento pela sintonia. Essa sintonia significa o quê? Que alguns de nós são mais parecidos, têm mais afinidade, e outros não. Então, com esses que nós temos afinidade, o nosso pensamento chega até lá. E esse pensamento, ele pode levar coisas boas ou não. Porque quantas vezes nos pegamos pensando em coisas tristes. Aquela mensagem de tristeza ela chega em algum lugar. Nós não sabemos onde. Desde o momento que nós pensamos, nós não estamos sós. Eu estou falando de amigos espirituais. Nós estamos falando de desafetos espirituais. Nós estamos falando de espíritos que ainda não encontraram um local para ficar, não encontraram a luz, não aceitaram ajuda e preferiram ficar rondando por aí. Às vezes até ainda sem saber que já desencarnaram. Então esses espíritos, eles estão ao nosso redor o tempo todo. E é através dos nossos pensamentos que nós vamos nos conectar aos espíritos de luz, aos espíritos bondosos e a esses espíritos que ainda estão equivocados com a sua situação. Então, o que nós promovemos? Nós promovemos com o nosso pensamento pessimismo, nós promovemos otimismo, que desde o momento que nós pensamos no outro, nós pensamos no outro de forma triste, nós estamos fazendo essa energia circular, fazendo essa energia chegar ao outro. Então o nosso pensamento ele tem que ter, como da palavra, mais ainda, a palavra nós, às vezes sozinhos, nós até falamos coisas que na presença de outras pessoas nós não falaríamos. Então, a vigilância que nós temos que ter com a palavra, nós também temos que ter dobrado com o nosso pensamento. São pensamentos bons que nós temos que ter. É confiar no nosso pensamento, é pensar em coisas que podem nos trazer felicidade, que possam nos trazer segurança, que possam nos trazer bem e que possa trazer bem para o outro. Quando nós falamos, o Espiritismo repete muito isso. Quando nós temos uma pessoa que nós não estamos muito satisfeitos, um pouco triste com essa pessoa, um familiar, o que nós temos que fazer? Orar por ela. E o que nós fazemos? Às vezes aquele pensamento de raiva, de ódio, aquilo é péssimo, porque nós estamos transmitindo tudo aquilo para outros que estão próximos a nós e vão se chegar. De repente bate aquela tristeza. O que será que é aquela tristeza? É algum irmãozinho nosso que está precisando de ajuda e que chegou próximo a nós. Podemos sempre observar isso, como também temos aqueles momentos assim de uma alegria.
é um irmãozinho nosso que está ali do lado e que está nos ajudando. Então, tanto prejudica como ajuda. E os nossos pensamentos, eles sendo bons, eles sendo, vamos dizer assim, otimistas e não pessimistas, quem vai ficar perto de nós? Os espíritos que podem nos ajudar a atravessar momentos difíceis. Falando de doenças, né, que começam, distúrbio do pânico, a própria depressão, quando o ser fica muito triste, muito não vê alegria em nada, só dentro de casa, muito triste. Quem se aproxima dele? Aqueles também que estão tristes. Então a tristeza dele aumenta. E ele faz aumentar a tristeza dos espíritos que estão ao redor. Então, nós somos acompanhados durante todo o tempo. Nós nunca estamos sozinhos. Desde que pensamos, nós temos companhia. E essas companhias podem nos ajudar e podem nos prejudicar. Casa espírita. Na casa espírita, quando nós chegamos, eles pedem o seguinte: vamos ficar em oração, vamos deixar os problemas lá fora, vamos tentar entrar em oração para que os problemas não atrapalhem a harmonização da pessoa e da própria casa. Vamos ficar em silêncio, vamos tentar na oração pedir aos bons espíritos que possam nos ajudar nos problemas, na vida, no dia a dia, nas dificuldades. Não é assim que acontece? Por quê? Porque aquela egrégora da casa, o que é egrégora? É aquelas boas energias que estão ali no ar, estão na casa. Por quê? Porque os bons espíritos já prepararam aquele local. Então, quando nós chegamos, que é solicitado para nós, desligue o telefone e não conversem. Entrem em oração, vamos prestar atenção, vamos em silêncio, vamos pedir ajuda. Isso tudo, a oração, que faz nos conectar com os bondosos amigos espirituais, que fazem nos conectar com um plano maior. Isso tudo vai fazendo que aquela harmonia ali fique bem, que aquela harmonia prevaleça, que traga paz. Quando vamos para o passe, a mesma coisa, não é? Em silêncio, vamos entrar em oração, vamos pedir aquilo que nós estamos precisando, paz, tranquilidade, ou algum problema de saúde, pensamentos bons. Naqueles instantes ali, é muito importante que nós não entremos em atrito com os pensamentos, com pensamentos ruins, com pensamentos tristes, com pensamentos que podem nos trazer muita tristeza. Isso aí é uma onda mental que nós estamos fazendo ela fluir. É uma onda mental. Todos juntos, pensando, orando, tranquilos, todos. Imagina o tamanho dessa onda que vai chegar no plano maior e vai trazer benefícios para nós. Então, é uma onda mental que se forma. Na família, nós também temos uma onda mental. Moramos o casal, filhos, às vezes algum primo, Então, aquele grupo de pessoas ali, eles também mantêm esse clima mental, essa onda mental. E às vezes um elemento, quando existe alguma discussão, alguma confusão muito grande no meio familiar, um ser daqueles, ele consegue manter a calma e consegue orar e pedir ajuda.
ele não entra naquele turbilhão de coisas. Ele consegue se manter calmo. Então, sempre temos que permanecer assim, calmos, tranquilos e em oração, porque é através da oração que nós vamos pedir ajuda para aquele momento. Nós não podemos entrar naquele turbilhão também e fazer mais confusão. Imagina aquilo ali virar uma confusão total e as pessoas vão se agredir, as pessoas vão ficar tristes, vai ficar aquele clima tenso, não é assim? Quem já não passou uma situação delicada? Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar. Essa é a onda, né, mental que ela deve existir em todos os locais, sendo que devemos sempre procurar manter uma onda mental harmônica, de harmonia, de tranquilidade, de oração. Por isso o culto do Evangelho é tão importante no meio familiar, sentar, né, uns 30 minutos pelo menos com toda a família, para fazer uma oração, para ler o Evangelho, para manter a egrégora e para manter aquela onda mental da família unida em oração. Então, o pensamento, ele é energia, ele tem energia. Ele é uma onda eletromagnética. Onde você pensou, aquilo vai chegar em algum lugar. Quando você pensa em fazer mal a alguém, você está fazendo essa onda ela se propagar. Então, concluindo, nós nunca estamos sós, em momento nenhum. Pensamos, desde o momento que estamos pensando, nós temos companhias espirituais junto de nós. E dependendo dos nossos pensamentos, eles vão atrair por afinidade esses irmãozinhos que estão equivocados, que ainda não conseguiram encontrar um lugar, que estão perambulando por aí, às vezes até sem saber realmente o que aconteceu com eles. Então nós temos que ter muito cuidado. No ambiente familiar, como nós falamos, como no ambiente de trabalho, na casa espírita, essa onda mental coletiva, ela depende de cada um membro. E é importante que quando essa onda coletiva ela começar a trazer problemas, quando você começa a perceber que alguém está tentando agredir alguém, é interessante que se comece a fazer uma oração, porque ali tem algum irmãozinho que está do lado, até gostando daquela situação, e também por afinidade. Às vezes, quem somos nós? Não é? Nós somos aqueles que nós atraímos. Quem está junto de nós, fomos nós que atraímos. Da mesma forma que nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, os nossos irmãozinhos também. Então, eles escolhem estar perto daqueles que lhe trazem algum tipo de prazer. E o que é o tipo de prazer? A forma de pensar igual, coletiva. Eu uso um exemplo de escola que quantas vezes eu vi isso acontecer. No início do ano, você começa a dar aula, uma turma de 60 alunos. Então, estão todos separados. E à medida em que as semanas vão passando, os alunos ali não se conhecem. Então eles começam a fazer amizade uns aos outros e você começa a ver os grupinhos se formando. Os grupinhos que sentam na frente, no meio, atrás, os grupinhos que vão para o horário do recreio juntos,
o grupinho do trabalho em grupo. Eu quero ficar com fulano, eu quero ficar com ciclano, Você observa logo que a afinidade. Eles estão já formando a sua onda mental coletiva. Eles já estão se formando de acordo com as suas afinidades. Nos finais de semana, se vão marcar alguma festinha, é aquele grupinho específico. Se vai fazer trabalho em grupo na casa de alguém, é aquele grupinho específico. Então, nós nunca estamos sós. A afinidade, seja ela encarnada ou desencarnada, nós sempre vamos ter os nossos afins, de acordo com a nossa forma de pensar. Por isso que o pensamento deve ser muito vigiado. Deve-se tomar muito cuidado. Às vezes nos pegamos com um pensamento assim muito, muito triste. Alguém perto, não, alguém enviou aquilo. Aí você, não, isso não é meu, não quero, não é nada disso, entra em oração, vou pensar coisas boas. Observa que sempre acontece dessa forma. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque nós vivemos no clima mental que nós criamos. O clima mental criado por nós. Nós vivemos num mundo criado por nós. Tudo aquilo que nos rodeia foi criado por nós. Se nós estamos muito tristes, se nós entramos numa crise de só reclamar, de só trazer tristeza, reclama de tudo, nada está bom. Quem está perto de você? Quem está perto? Quem pensa igual. Quem está sentindo as mesmas coisas. Por isso é importante pensar de que forma? Pensar bom, pensar bem, pensar amor, oração, coisas bonitas. Às vezes, Amparo, você está um pouco fora. Como que nós, com tanta dificuldade, é possível, sim, agradecer a Deus sempre por tudo que temos, por tudo que somos, porque nós podemos melhorar essa onda, nós podemos criar esse meio que está entre nós, nós podemos melhorar esse meio através das nossas atitudes. E é isso que nós temos que fazer, não é desanimar, não podemos desanimar. Nós temos que pensar, usar o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele é poderoso. André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, ele fala desse clima mental que nós criamos. Ele fala que nós criamos esse clima mental e ele se torna tão real que nós vivemos naquele clima mental. Nós não conseguimos sair dele porque para nós ele é real. E às vezes é um clima criado por nós, é um clima criado pela nossa mente, pelo nosso pensamento, achando que tudo está ruim, que tudo está péssimo, que nada dá certo. E criado por nós. Então nós alimentamos isso de uma tal forma que ele se torna real na vida de muitas pessoas. Aí é quando chega uma doença realmente. Vem a depressão, não é? Porque o que é na verdade a depressão? Eu não quero a vida que eu tenho. Não quero, tá ruim, eu não quero essa vida. Não é? Ela quer uma outra vida. Ela quer facilidades de coisas, que as coisas sejam mais fáceis. E nós sabemos que não é assim. As coisas vão se tornando fáceis à medida em que nós vamos enfrentando. E o pensamento, ele é muito importante. Quando nós pensamos positivo, nós vamos atrair coisas boas para nós. Nós temos que prestar muita atenção nisso. Que
essa postura nossa de sempre achar que está tudo ruim para nós não é boa. Não está bom, vamos melhorar. Amanhã vai ser um novo dia, então amanhã eu vou mudar minha forma de ver as coisas. Eu vou lutar, eu vou ver de forma diferente. Está tudo bem, tem coisas boas. É a mesma coisa de dizer que eu não aceito a vida que eu tenho. Não é por aí. Se eu não tenho a vida que eu quero, eu não aceito a vida que eu tenho? Não. A vida, o que está ao nosso redor foi criado por nós, pela nossa mente. A nossa mente, ela tem o poder de criação. Ela cria o pensamento, esse pensamento para ela se torna real, ela alimenta essa criação do seu pensamento e ela vive aquele momento criado pela sua própria mente. Então vamos tomar muito cuidado com a nossa mente. Quem quiser aí um livro base seria o Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, a Psicografia de Chico, que ele fala muito sobre isso, sobre o poder do pensamento. E tem outra coisa também, o livro Ação e Reação também fala muitas coisas boas em relação a isso. E somos o que pensamos. Nós temos que ter essa certeza. Nós somos o que pensamos. Se nós pensamos coisas ruins, só vai vir para nós coisas ruins. Porque os nossos irmãos que estão ao nosso redor, ou alguém acha que nós não estamos acompanhados? Nós estamos acompanhados o tempo todo. E o nosso pensamento é o que atrai esses irmãos, que nós já falamos, que estão equivocados, que ainda não conseguiram, né? Um lugar, não conseguiram encontrar a luz, não querem encontrar a luz, não aceitam, querem ficar por aqui. Então temos que prestar muita atenção no nosso pensamento. Ele tem poder, é uma energia. Nosso pensamento é energia pura. Nós podemos usá-lo para o bem e para o mal. Por que nós ainda não conseguimos usar ele 100% para o bem? Porque seria ainda muito cedo para o nosso nível evolutivo. E outra, nós ainda, no planeta de provas e expiações, como nós estamos vivendo, nós ainda não temos capacidade, maturidade para entender, para usar. Então, pensem bem nisso, começando a usar o pensamento de forma benéfica, usar o pensamento de forma amorosa, de forma criadora, boa, trazendo coisas boas, e não apenas ruminando, não é? Reclamando. Paulo de Tarso, ele disse que ele falou de nuvem de testemunhas. Será por que Paulo de Tarso falou em nuvens de testemunhas? Por quê? As nossas companhias somos nós que conquistamos. Porque elas estão aí, nós podemos repelir. Nós podemos repelir essas companhias. Como também podemos atraí-las. Como nós podemos repelir? Através da oração, vendo que aquele pensamento não é bom naquele momento, que não devemos pensar em determinadas coisas, que o pensamento deve ser positivo, bom, pensando em coisas boas, pensando em que aquilo que está acontecendo é da nossa cabeça, é do nosso pensamento, mas nós estamos com isso atraindo, irmãozinhos. E quando Paulo de Tarso fala em nuvens de testemunhas, ele está falando justamente isso. Nós nunca estamos sós.
Nós podemos atrair e podemos afastar. Nós temos esse poder, atrair e afastar. Por quê? O pensamento. O pensamento é a nossa forma de energia. E às vezes, nós ainda, com o pensamento, nós ainda fortalecemos com a palavra. Em discussões, vem aquilo tudo na cabeça e nós falamos. Vem coisas que nós não deveríamos falar para ninguém, como também não deveríamos nunca ouvir de ninguém no momento de discussão. Por isso que aquele momento de discussão é um momento que nós devemos sempre nos calar, silenciar, ouvir. Se possível, entre em oração para nem ouvir o que aquela pessoa, naquele momento de desatino, está falando para você, está falando para nós. Entrar em oração. Mas não, nós queremos a discussão, nós queremos discutir, queremos ter a última palavra, aquela última palavra que ganha a discussão. Quando se reúne algumas pessoas que não têm muita afinidade, né? É um grupo grande, que não é uma onda mental coletiva, que é, por exemplo, um grupo de trabalho muito grande, numa festividade, sempre tem alguma coisa que acontece que chateia alguém. Por quê? Porque não são afins ali, nem todos são afins. Ali tem os grupos específicos. Mas para aquela reunião, teve que se reunir todos juntos. Então sempre tem isso. Por quê? Porque não é um grupo afim. É um grupo misto, porque é um local de trabalho. Sempre existe. Então, temos que policiar esses momentos para não adquirir desafetos, que não vale a pena. Às vezes é porque eu costumo dizer o seguinte, que nós encontramos alguém no local de trabalho, fazemos amizade, e aquela pessoa, você passa a ser um amigo. Você gosta de estar naquela companhia, você gosta de sentar com ela para conversar. É um amigo, uma amiga. Então, o que faz com que exista essa aproximação tão calorosa, tão amorosa, de gostar de estar junto, de conversar, de ir ao cinema, de bater papo, de tomar um café? É a afinidade. E acima de tudo, quando nós não conhecemos a pessoa e nos sentimos próximos, é também uma afinidade através dessa energia que nós temos. Nós temos energia no nosso corpo, né? Que as pessoas falam a aura. Então, essa energia, ela vai encontrar essas pessoas. E são afins, são afinidades. Gostamos de estar juntos, gostamos de estar próximos uns dos outros. Nos reconhecemos por afinidade. O átomo, né, como nós já falamos, que tudo no universo se move. O universo está em constante movimento. E tudo no universo provém do átomo. Nós temos átomo na nossa composição. O átomo é o quê? É uma energia. Então, nós somos seres eletromagnéticos. Já está mais do que provado. Então, nós temos que aprender a usar essa energia a nosso favor, para o nosso bem, e não para nos trazer problema, e não para nos trazer infelicidade. Porque a energia, ela tem que fluir de forma harmônica, de forma boa, de forma a trazer harmonia e não desarmonia. Então, eu tenho aqui o Livro dos Espíritos,
algumas perguntas e respostas que vocês também poderão procurar e se aprofundar, tá? Porque a gente está falando de pensamento e o pensamento ele se manifesta sob a forma de ondas. E como nós falamos, são ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas é que vão levar essa mensagem a outros irmãos, seja encarnados ou desencarnados. Não é só os desencarnados. Só que os desencarnados é mais perigoso, porque dependendo do pensamento, você vai atrair para você irmãozinhos que estão ainda confusos. E ele vai trazer essa confusão para você. Porque se ele se aproximar de você, ele vai trazer essa confusão. Ele vai estar confuso, você também vai ficar confuso, você vai ficar triste, você vai sentir alguma coisa que não é seu. Então, é aproximação. Então, se nós mantivermos o nosso pensamento de uma onda boa, pensando coisas boas, é claro que nós vamos ter irmãos próximos a nós para nos ajudar e não para trazer tristeza, né? E quando nos sentirmos dessa forma, de o irmãozinho triste do seu lado e a gente sentir aquela tristeza, é orar por ele. Pedir para que ele possa ser ajudado, que ele possa ser levado, para que ele possa ser assistido e esclarecido. Porque às vezes é um irmãozinho que ainda não entendeu o que aconteceu com ele. Às vezes é uma morte súbita. Tá? Uma morte súbita. De repente ele... E agora? O que aconteceu comigo? Eu estou estranho. Então ele precisa de ajuda. E às vezes a tristeza dele chega próximo a nós. Às vezes até para pedir ajuda. E aí... tem aquela, não é afinidade, é aquela coisa da tristeza mesmo que chega próximo. Então é o momento da oração. Pedir para que ele possa ser assistido, esclarecido, que ele possa ser levado para um local onde possa ser tratado. E também nós, como encarnados, às vezes nós precisamos também, não é? De parar um pouquinho, orar por nós, para que as coisas fiquem mais claras. Bem, é o capítulo 9, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. É a pergunta 456. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Se os espíritos estão vendo tudo que nós estamos fazendo. Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção, não se ocupa com o que lhes é indiferente. Eles estão ao seu lado. Mas se você tem alguma coisa que eles gostam, tipo cigarro, quem fuma, né? Quem é que pode chegar perto da atração de quem fuma? Quem gosta também, quem encarnado fumava. Então precisa. Ainda pensa que precisa, então se aproxima, porque ainda está confuso. Quem faz uso de bebida alcoólica, quem vai chegar próximo? Quem gosta de bebida alcoólica vai se aproximar. Quem gosta de confusão, briga, discussão, aí essa discussão, essa briga, quem é que vai chegar perto? Quem é que gosta de... Às vezes é um desafeto, que quer ver o circo pegar fogo. Então, ele quer ver você discutir mesmo, fazer confusão. Ele chega próximo. Ele está perto. Ele está de olho em nós, nos nossos desafetos, porque se nós não conseguimos ainda melhorar nossa trajetória evolutiva, ele vai se pegar nisso. Nós deixamos brechas para que ele possa chegar. Então, a pergunta 456. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Pergunta 459.
Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Olha, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha o cuidado que nós temos que ter com os nossos pensamentos. Com a nossa palavra também, que a palavra também tem poder. Então, é prestar atenção mesmo, é o orar e vigiar. Orar e vigiar o tempo todo. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, o que nós falamos. Se a palavra dita não está ofendendo, não está trazendo desarmonia, e sim está trazendo harmonia, está tentando ajudar. Então todos esses irmãos, eles se aproximam de nós, a ponto que em algum momento nós vamos ficar tão enfraquecidos com aquela situação repetitiva de tristeza, de agonia, de aperto no coração, aperto no peito e muita dor de cabeça, muita pressão o tempo todo, as coisas tudo dando errado. O que vai acontecer? Eles estão muito próximos e eles estão operando direto em nossa vida. Eles estão fazendo tudo para atrapalhar o máximo possível. Então temos que prestar atenção, não quero amedrontar ninguém, deixar ninguém preocupado, mas o importante é cuidado com os pensamentos. Pense positivo. Chegou um pensamento que não é bom, pare e faça oração. A pergunta 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, para que sofrais como eles sofrem? Porque eles sofrem, eles querem ver o outro sofrer também. E se ele te conhece de alguma forma, de outras vidas, ou se ele já viu você de alguma forma fazer alguma coisa que ele não gostou de você, não gostou de nós, o que ele vai fazer? Ele vai influenciar mesmo. Então, se o pensamento ele se manifesta com a influência desses espíritos, nós temos que ter muito cuidado com o pensamento. E repelir o pensamento. O pensamento veio, repele com oração. Essas perguntas são do livro dos Espíritos. Então, quem quiser aí se aprofundar um pouco, né? E o livro do Chico, do André Luiz, né? Os Mecanismos da Mediunidade. Quando a gente fala em vibração energética, muitas pessoas falam em aura, né? Aura. A nossa aura, dizem que Chico tinha uma aura imensa, né? Claro, né? Iluminado, aura imensa. A nossa ainda é pequenininha assim. Por quê? Porque nós somos compostos de três, né, elementos. Nós temos a nossa alma, nós temos o perispírito e nós temos o corpo físico. E nossa alma não é luz? Então, se ela é luz, ela transmite luz, né? Então, eu vou dar um exemplo assim bem... o pensamento e nós com a nossa aura. Porque, por exemplo, quando nós vamos na casa espírita, que nós recebemos o passe, nós temos o quê? Ameniza os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a oração ali do médium passista, não é? Nos ajudando, nos reequilibrando. A nossa aura fica mais brilhante, tá? Mas o que faz escurecer a nossa aura? Vamos falar de aura, porque muitas pessoas se referem, né, como aura. Vamos imaginar um abajur. Vamos imaginar um pano preto, grosso. Vamos acender a abajur e vamos colocar aquele pano preto em cima da abajur. Aquele pano significa os nossos pensamentos obscuros. Estamos muito tristes, estamos agoniados,
estamos aborrecidos, estamos brigando com todos que passam na nossa frente, estamos totalmente desequilibrados, estamos quebrando as coisas com facilidade, estamos nos alimentando pessimamente mal, dormindo mal, oração nem pensar. Então, imagina como é que está a nossa aura com esse pano, o pano preto em cima da abajur, imaginando que a abajur somos nós, não é? Agora vamos imaginar o contrário. Vamos colocar a abajur ali acesa e vamos colocar em cima um paninho branco. Paninho branco. Como é que vai ser a luz da abajur? Ela não vai ser muito, não vai refletir muito mais do que a abajur com o pano escuro, com o pano preto. São os nossos pensamentos refletidos de amor, de paz. Sempre tentando, quando vir aquele pensamento ruim, sai, não quero, pensa o contrário. Ore por aquele que te fez mal. Porque orar para amigo é fácil. Orar para amigo é fácil. O difícil é orar para inimigo, mas é isso que nós temos que fazer, é orar pelo inimigo, pelo desafeto. Porque é assim que é a vida. Eles estão no nível evolutivo diferente do nosso, um nível de compreensão diferente do nosso. Nós já temos nossa compreensão. O Espiritismo já nos deu essa compreensão. Agora, quando chegarmos do outro lado, nós não será perdoado. Eu não sabia. Eu não posso falar isso, eu não sabia. Nós sabemos. Então, para nós será cobrado. Agora, aquele irmãozinho que ainda não sabe, que não tem esse esclarecimento, o que nós temos que fazer? Orar por ele. Aquilo que ele fez para nós não temos coragem de fazer mais para ele. Porque nós já temos entendimento suficiente para não desejar o mal. É simples. Eu não acho tão difícil. É policiamento. Eu sei que de vez em quando a gente dá uma escorregada na casca de banana, mas a gente tem que de repente voltar e pensar o quê? Tira aquele pensamento. Começa a pensar no bem. Então, nós vamos ter as perturbações. Então, nós vamos ter a perturbação kármica. A perturbação kármica é desses irmãozinhos que foram nossos desafetos em vidas passadas. De alguma forma nós prejudicamos. Então o que acontece? Eles ficam próximos a nós, de olho. Por quê? Eles ainda não têm esclarecimento suficiente, então eles ficam perto. Por quê? Porque eles querem ver se nós melhoramos. Realmente melhorou. Se nós não melhoramos, ele ataca. Ele vai perturbar, ele vai ficar perto, a aura dele, a vibração magnética dele vai nos trazer tantos transtornos, vai nos fazer mal, não vai nos fazer bem. Então, nada melhor para nós do que ter desafetos, desencarnados. Por quê? Porque se nós pensarmos dessa forma, nós vamos conseguir melhorar. Ele não vai ver eu fazer nada de errado. Eu vou fazer as coisas certas. Eu vou ser coerente com o momento, eu vou pensar direitinho antes de fazer as coisas, eu não quero prejudicar ninguém, eu só quero aquilo que é meu, o que eu ganho através do meu trabalho. Então, o desafeto desencarnado, ele é importante para nós. Porque se pensarmos desse jeito, nós vamos seguir direitinho, porque enquanto estivermos bem, sem escorregar, ele vai pensar o que? Não, realmente Amparo melhorou, Amparo está melhor. Não é assim? Pensar desse jeito, eu quero estar
melhor a cada dia. Porque eu não quero que os meus desafetos pensem que eu estou aqui brincando, que eu estou aqui. É claro que a gente ainda tem muitas coisas. E nem é bom pensar na quantidade de coisas que nós temos que melhorar. Mas nós temos que tentar a cada dia. E tem a perturbação parasitária. O que é um parasita? O parasita não é aquela, vamos dizer, a planta. O parasita, ele chega, suga a planta, até matar a planta. A erva de passarinho, por exemplo, é um parasita, porque ela vai cobrindo até matar a árvore. Porque ela cobre a tal ponto que ela não tem mais a luz do sol. Ela não tem como. Então a árvore morre. Então é um parasita. Então, o que é essa perturbação parasitária? É o nosso comportamento. O que atrai o parasita para a nossa vida? O parasita, o espírito. Somos nós, através do nosso comportamento, que eu acabei de falar. Que se nós nos mantivermos de uma forma coerente com o tempo, coerente com o momento, tentando acertar sempre, sem querer prejudicar ninguém, puxar o tapete de ninguém, fazer mal para as pessoas deliberadamente, furar fila, se vangloriar quando o troco vier errado a mais e não devolver, tentar enganar o guarda, avançar o sinal, coisas mínimas, não são coisas mínimas, que eu acho que dá para se policiar e começar a mudar. Então, isso é o nosso comportamento. A perturbação parasitária é o espírito, o amiguinho ali, que vai ver que seu comportamento está igual ao dele. Então, ela gosta de enganar as pessoas, ela gosta de pegar o troco a mais e não devolver, ela gosta de furar a fila. Então, eu vou ficar perto, eu gosto. É comportamento. Então, o nosso comportamento também vai decidir muito quem são nossas companhias. É o comportamento também. Então, são perturbações que ocorrem em nossas vidas durante todo o tempo. Então, o que é a doença do erro? É isso. É vítima de nós mesmos. Nós buscamos para nós mesmos as nossas dificuldades. Então, a vítima de nós mesmos, nós. Essa é a doença do erro. Erramos e continuamos errando, não queremos melhorar, não queremos consertar nada. Então, a doença do erro, nós mesmos. Quando a solução está em nossas mãos. Então, o pensar positivo é uma forma de realizar tudo em nossa vida. É o pensar positivamente. É pensar sempre no bem. É fazer o bem. Pode não ser fácil durante todo o tempo, mas ele tem que ser, a maior parte do tempo ele tem que ocorrer em nossas vidas, porque nós já temos o conhecimento. Marise, obrigada, querida. Obrigada aos irmãos do Jacal estar aqui comigo. Muito obrigada. Que Jesus possa estar sempre nos iluminando, nos amparando nessas dificuldades do dia a dia, nessa nossa evolução moral que nós tanto necessitamos. Muito obrigada a todos vocês do Jacal. Senhor meu Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus bom e amado Mestre, guias amigos espirituais, obrigada, Senhor, por mais esse momento de estudo. Esse momento que todos nós possamos aprender um pouco mais, todos juntos. No momento não podemos estar juntos, perguntando, fazendo perguntas, aprendendo todos juntos através
da presença, mas podemos estar aqui, unidos. Em seu nome, meu Pai. Obrigada por tudo. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigada, meus irmãos. Até a próxima.